não conseguimos repetir a mesma partida do Clássico Grenal. Eu falei na rádio, eu falei que ia faltar intensidade, eu falei que o Inter jogou com a corda super, ultra, mega esticada. Não tinha o que fazer, né? Tinha que jogar o Grenal desse jeito mesmo. Mas faltou um pouquinho de mais dinâmica, de intensidade do Internacional nesse jogo. O Odair Hellmann, malandro, sabendo disso também, montou um belo esquema defensivo. O Inter não conseguiu criar, né, grandes oportunidades de gol em quantidade contra o time do Atlético Paranaense. E num erro defensivo do Vitor Gabriel, o Internacional acabou aí sofrendo o seu gol. Tem muita coisa a fazer o Pesolano, mas o Internacional tem que ter muito cuidado nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu tô avisando. Vambora.